Nós queremos falar alguma coisa sobre igreja. A palavra igreja, ela vem de uma palavra grega, eclésia, e eclésia significa, no grego, tirados para fora. E nós vemos alguns exemplos na Bíblia que nos levam a entender o porquê desse termo. Em João capítulo 17, versículo 6, Jesus está orando, sua famosa e chamada oração sacerdotal, em que ele ora pelos seus discípulos, isso nos inclui, e ele diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Então, ele está falando dos seus discípulos, que estavam no mundo, eram do mundo e foram tirados do mundo. Vocês talvez se lembrem nessa mesma oração, Jesus disse: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, não sou desse mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E na realidade nós, enquanto aqui estivermos, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Em João capítulo 10, Jesus diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem é ladrão na Bíblia, dentro do contexto bíblico? É o diabo, né? Então, ele não entrou nesse mundo pela porta normal. Qual é a porta de acesso a este mundo? É o nascimento natural. Ele entrou aqui de maneira indevida, e ele veio como ladrão, ele veio como assaltante. Você vai dizer: por que Deus permitiu? Porque Deus permite muitas coisas com o propósito que ele tem. Ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para que Jesus viesse ao mundo, ele se fez carne e habitou entre nós, se fez homem. Ele continua dizendo: o porteiro abre que é a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Fala de pessoas que o Senhor de antemão sabe são suas ovelhas, e ele chama essas ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, que é Jesus, e ele as tira para fora do mundo. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Se nós perguntarmos o que é a igreja, nós podemos dizer que a igreja é a universal assembleia dos salvos. Eu quero ler o texto, mas eu quero ler mais um verso. Eu estava relendo a mensagem hoje à tarde, e para mudar o texto aí ficava bem complicado. Agora você só acrescentar um verso. Mas no capítulo 12 diz assim o verso 22. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes. Ele diz assim, ele vem fazendo uma comparação entre
a velha aliança e a nova aliança. E no verso 22 ele diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Você vai dizer: mas nós não chegamos lá ainda. Mas ele está dizendo que é para lá que nós estamos indo. Nós estamos às vésperas de uma experiência muito superior àquela que concedeu-nos a velha aliança. Então, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então ele faz uma comparação entre a analogia ao sacrifício que Abel ofereceu, pelo qual ele foi aceito pela fé, e ao sacrifício de Cristo, que não tem nem comparação em termos de grandiosidade, de abrangência. Então esse texto fala da igreja universal. E quando eu falo da igreja universal, é a igreja de todos os tempos, de todas as eras, desde o início até o seu final. Nós já estamos nessa igreja, estamos aqui na terra, fazemos parte dela. Quando saímos aqui, nós vamos viver toda a plenitude dessa igreja na eternidade. Mas nós já somos parte dessa assembleia que é chamada de Universal Assembleia dos Santos. Se perguntarmos novamente o que é igreja, é uma congregação local. Em Mateus 18, de 15 a 19, Jesus dá algumas orientações como proceder para um irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Conte à igreja. Então nós vemos aqui na palavra de Jesus, ele já havia mencionado a igreja no capítulo 16, nós vamos ver isso mais tarde, mas ele aqui fala da igreja. Conte-o à igreja. Que igreja é essa? É a igreja local. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Nós vamos falar melhor sobre esse finalzinho aqui depois, mas a ênfase que queremos dar agora é a menção da palavra igreja, que já não é a primeira, é a segunda vez que Jesus menciona essa palavra. É a palavra eclésia a qual estamos nos referindo. E Jesus está se referindo a uma igreja local. O que é igreja? Igreja é uma célula. Ou melhor, uma célula é a igreja. Em Colossenses 4,15, Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, uma cidade que ficava próxima, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Será que era uma casa enorme? Não creio, não. Mas era uma casa que abrigava uma igreja. Escrevendo a Filemão, ele diz assim: a irmã Áfia, a Arquipo
nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. E a gente pergunta onde a igreja se reúne. Desde o início a igreja se reunia no templo e nas casas. Atos 2,46 e o outro que eu vou citar são os mais conhecidos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Já foi dito aqui muitas vezes, ninguém entrava dentro do templo, só os sacerdotes entravam ali, e no Santo dos Santos só o sumo sacerdote uma vez por ano. O povo cultuava a Deus do lado de fora, o povo adorava a Deus do lado de fora, e era assim que as coisas aconteciam. Havia um pátio enorme em torno do templo, onde cabiam muitas pessoas, e no templo de Jerusalém havia um alpendre. O alpendre era como se fosse um corredor. Vocês conhecem aqueles corredores de hospitais antigos, e que normalmente os corredores, muitos deles têm um pátio interno, largo, e o corredor tem um lado aberto, o outro é parede. Isso só para ajudar você a entender. Eram corredores largos, são corredores largos. E aqui no templo havia chamado Pórtico de Salomão. O que era o Pórtico de Salomão? Era como se fosse um corredor coberto, largo, e só que não tinha abertura só de um lado, tinha abertura de um lado e do outro. Era um corredor comprido, coberto. Era ali que a igreja se reunia. Nós temos várias menções desse lugar como lugar onde a igreja se reunia. Era um lugar público em termos, só poderia entrar lá os judeus, e eles se reuniam lá nesse lugar chamado Pórtico de Salomão. Se você ler todo o capítulo 5, capítulo 5 vai falar sobre o Pórtico de Salomão. Mas vou indo agora, vamos continuar. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A igreja se reunindo nos lares, comendo juntos. Atos 5,42 diz: todos os dias. Todos os dias. Eu imagino que a vida devia ser, e com certeza era muito mais simples. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de conviver com pessoas que moram no interior. Hoje eu não sei se o interior é como era no tempo que eu era criança, mas a vida lá era muito diferente daqui. O povo trabalhava bastante durante o dia. Isso na roça, né? À noite escureceu, o pessoal, como diz lá no interior, mapeava e ficava conversando. Eu não sei que hora que a igreja se reunia, mas o fato é que ela se reunia todo dia. Havia tempo para isso. Hoje as pessoas estão tão ocupadas com N coisas, e se não tem nada para fazer, elas arrumam coisas para fazer. E muitas vezes alegam não ter tempo de estar aqui. Talvez eu esteja falando para quem não está aqui. Não digo quem, justamente as pessoas que deviam estar aqui, talvez não estejam, não sei. Mas o texto diz: todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Seria o caso de perguntar: quem instituiu a igreja? Será que igreja é como tantas outras seitas? Não. A igreja foi instituída por Jesus Cristo, e não foi obra de homem, não foi invenção de homem. Jesus subiu aos céus e depois criaram a igreja. Não existe isso. A igreja foi instituída por Jesus Cristo. Mateus 6, Mateus 16, 13, 19 é outro texto em que Jesus fala da igreja, e nos evangelhos são as duas únicas referências que eu me referi no capítulo 18 e essa agora.
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Prestem bem atenção no que Pedro disse. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne. Isso não é coisa sua, não é coisa de homem ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você está falando porque meu Pai está usando você para você falar o que realmente eu sou. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Ninguém chegou e disse isso para ele, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. E essa palavra é Petros, que no grego é rocha. E porque Pedro não era o nome dele, ele se chamava Simão. Se vocês examinarem o Evangelho de João, vão descobrir que lá pelas tantas, quando Jesus encontra com ele, Jesus disse que ele seria chamado Cefas. Cefas é a forma aramaica do termo grego Petros, que significa pedra, ou seja, Pedro, porque Pedro é pedra. Então eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, e aqui é Petra, é no feminino, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, algumas versões traduzem por inferno, mas o sentido é lugar dos mortos, região dos mortos, reino dos mortos. E no grego é Hades, no hebraico é Sheol ou Seol. Então Jesus disse: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. As portas da morte não poderão vencer a igreja. É isso que diz lá o texto no original. Agora, o que ele está dizendo? Que Pedro que a igreja foi fundada sobre Pedro? Que ele é a rocha da igreja? Não. O que Jesus está chamando sobre esta pedra, sobre esta rocha, chamou: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Rocha aqui seria, porque existem N interpretações quanto a isso, a declaração de Pedro, que ele fez no verso 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta base que a igreja está alicerçada. É com base nessa fé que colocamos no fato de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja está alicerçada. Não está em Pedro. Nós vamos descobrir que Pedro vai falar sobre a questão de pedra e vai mostrar quem realmente qual é o fundamento da igreja, em outro texto que nós vamos ver. Mas ele diz aqui: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isso aqui, nesse texto e no outro que nós já lemos e vamos ler mais na frente, fala da autoridade que a igreja tem de ligar e desligar. Mas é interessante que o texto diz
que o que a igreja faz é aquilo que já foi feito lá no céu. E quando a igreja faz, ela está refletindo aquilo que foi feito lá. Se for feito lá, será feito aqui. Se não for feito lá, não será feito aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para os dons espirituais. Ao longo da minha existência, eu tive muitas experiências especialmente como uma pessoa tinha o dom de cura, lá em Brasília, pastor Vilarino. E ele orava por muitas pessoas. E às vezes ele orava pelas pessoas e as pessoas depois saíam e não falavam nada. Mas ele orava por algumas pessoas e ele dizia: você foi curado. E ele mandava a pessoa fazer o exame. E a pessoa fazia o exame e tinha sido realmente curada. Eu digo isso porque isso aconteceu na minha família. Então, o que eu quero dizer é que se Deus fizer, a igreja fará e vai acontecer. Se Deus ligar lá, vai ser ligado aqui. Se Deus desligar lá, vai ser desligado aqui. Mas se eu desligar aqui, o que não foi desligado no céu não vai desligar. Vocês estão entendendo? Porque o texto diz assim: eu lhe darei, mas essa palavra foi dita também à igreja, e não somente a Pedro. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Isso significa que antes foi ligado lá, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mas não é aqui que a gente quer falar. No Novo Testamento, a igreja é representada por 4 figuras principais. A primeira é uma videira. A videira no Velho Testamento era o Israel, era o povo de Israel. E Jesus vem e diz: olha, eu sou a videira verdadeira. Não é o Israel que é a videira, eu sou a videira. A verdadeira videira sou eu. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim. A importância dos membros do corpo, dos membros da videira, dos ramos da videira permanecerem na videira, porque elas não têm vida própria, elas têm a vida da videira. Se nós estamos na videira, que é verdadeira, que é Jesus, nós temos a vida dele. Não é nossa vida, é a vida dele. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, está muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então não há nenhuma coisa especial em mim e em você. O que há de especial é a videira, que é Cristo. Então ele é especial. Se eu estou ligado a ele, eu tenho a vida dele, eu manifesto a vida dele, e ele é glorificado. Eu sou apenas um ramo por onde a vida do Senhor passa. A seiva que passa, vem da videira, passa por mim, chega a outras pessoas e dá fruto, mas não, a seiva não é minha, a vida não é minha. Nós temos que entender isso. Primeiro, para deixarmos ser canais de Deus. Segundo, para não presumirmos que nós somos mais do que devemos pensar que somos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Jesus, em muitos outros textos, inclusive no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 32,
31, ele começa falando aos judeus que haviam crido nele, na necessidade de permanecerem nele, permanecer crendo. Muitos começam crendo, creem hoje, amanhã não creem mais. Então, realmente não creram. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. Ou é, ou não é. Mas muitos começam e não vão muito longe. Jesus contou a parábola do semeador, onde há 4 tipos de solos. Os 3 primeiros não vingam. O último solo vinga. No Novo Testamento, a igreja é representada, em segundo lugar, por uma família. Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre isso. Jesus orou para que nós fôssemos um como Ele é um com o Pai, para que nós estivéssemos nele como Ele está no Pai e fôssemos um. João capítulo 17, versículo 20 em diante, ele fala sobre isso. Então nós somos família de Deus, a igreja é a família de Deus. No Novo Testamento, a igreja é representada ainda em terceiro lugar por um edifício que vem a se constituir num santuário, mas não é esse prédio. Somos nós que estamos dentro do prédio. Nós é que somos esse edifício, nós é que somos esta igreja. Se nós sairmos aqui e nos reunimos aqui do lado de fora, a igreja está lá e não aqui. Aqui é um prédio, é um local de reunião. Mas o prédio físico não é o edifício ao qual a Bíblia se refere. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Já mencionamos isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então veja, o que é a pedra angular? A pedra angular é a principal pedra na edificação de um prédio, no contexto em que Jesus está falando. As construções eram feitas de pedras, e havia uma pedra principal que, se retirava, as outras caíam. Então, nós temos aqui o fato de que a igreja é edificada sobre Jesus, é a pedra angular. Depois, o fundamento que vem depois de Jesus são os apóstolos e os profetas. E depois nós estamos edificados sobre Jesus, o fundamento dos apóstolos e profetas, e vem então nós, os demais, que Pedro chama de pedras. Depois nós vamos ver. Ele diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A igreja é a família de Deus, a igreja é o santuário de Deus, mas não é o prédio. A igreja é a reunião dos que aqui estamos. Essa é a igreja. E nós temos que entender que quando nós dizemos vamos à igreja, nós não estamos... Bom, é claro, nós vamos a um lugar onde a igreja se reúne, mas a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós estamos nos reunindo com Ele, porque o texto diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus
por seu Espírito. Então, à medida que nos reunimos, nós somos edificados e nos tornamos morada de Deus no Espírito. E você gostaria de ser morada de Deus no Espírito? Você vai dizer, o Espírito de Deus habita em mim também. Mas há uma diferença quando nós nos reunimos como igreja. Há uma manifestação diferente. Eu tenho um monte de textos que falam sobre isso. Alguns deles eu vou citar ainda. E esse é um deles. Depois Pedro fala, Cristo aqui então é a pedra angular no verso 20, os apóstolos e profetas é o fundamento que vem depois disso. O verso 21 diz que a igreja deve ser santuário santo no Senhor e que em Jesus nós somos edificados pela morada de Deus no Espírito, no verso 22. Vamos para um outro trecho, que está na 1 de Pedro 2, 4, 7. O apóstolo Pedro diz assim, à medida que se aproximam dele, ele diz, a pedra viva. Ele chama Jesus aqui de a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Jesus é a pedra viva. Nós somos pedras vivas. Não esqueçamos que há um fundamento e o que vem depois é resultado do fundamento. Sem o fundamento não há o que vem, não há como edificar depois. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. No Velho Testamento havia um sacerdote que fazia a ligação do homem com Deus. Ele era o intermediário. Nós hoje somos sacerdotes. Nós vamos diretamente a Deus. Nós não precisamos de intermediários. É claro, nós usamos o nome de Jesus, que a Bíblia chama também de sumo sacerdote. Então, mas nós vamos em nome dele. Nós vamos diretos a Deus em nome de Jesus. Então ele diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. O que são sacrifícios espirituais? A Bíblia diz que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É louvor, é adoração, é ações de graças. Isso é sacrifício espiritual. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz, tudo que fizeres em palavras, em ações, fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem confia na pedra angular, que é Jesus, quem assenta sua fé nessa pedra angular, jamais vai ser envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, ele era uma referência aos judeus, especialmente aos líderes religiosos, tornou-se a pedra angular. Rejeitaram a pedra principal da construção que Deus queria fazer. Então, nesse texto, Jesus é a pedra viva, nós somos pedras vivas. A igreja aqui é casa espiritual e nós somos o sacerdócio santo. Estamos aqui para servir a Deus, para ir a Deus, para buscar a Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo, engrandecê-lo. Dissemos que no Novo Testamento a igreja é representada por 4 figuras. Vamos para a quarta, o corpo humano. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Então, no verso 12, ele fala de um corpo humano. Da mesma forma como o corpo é um, eu não sou dois, eu sou um. Eu sou um todo. Então, há uma unidade em mim. Embora o corpo tenha muitos membros, eu sou eu mesmo. Você é você mesmo. Nós somos individualmente pessoas unas, se assim podemos dizer. Então, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formamos um só corpo. E ele diz que Cristo também é assim que é a igreja. Ele diz, pois em um só corpo, e é o corpo de Cristo, todos nós fomos batizados. O que significa ser batizado? Não vamos falar sobre coisas que já falamos muitas vezes aqui. Mas batizado significa ser imerso. E a figura do batismo bíblica, a palavra batismo significa imersão. E ser batizado em Cristo é ser imerso em Cristo. E a figura de algo que é imerso em algo, uma coisa que é imersa numa substância, de modo que adquira todas as propriedades dessa substância, e ela é retirada. E ela é tirada e agora ela tem todas as propriedades daquela substância na qual ela foi imersa. Então o texto fala, pois em um só corpo nós fomos batizados em um único Espírito. O Espírito de Deus nos introduziu no corpo de Cristo, nos fez dele, nos deu uma vida nova e nos deu do seu Espírito. E o Espírito de Deus nos liga uns aos outros e nos liga ao cabeça, que é Cristo. E aqui o texto continua dizendo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E esse Espírito é o Espírito de Deus. Todos nós bebemos dele, todos nós vivemos por meio dele. E o verso 14 diz assim, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12:15 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você pode imaginar um membro vivendo isolado do corpo? Já imaginaram se a minha mão resolve, agora eu quero independência, estou cansado de estar no corpo, eu não vou mais me unir ao corpo, eu vou viver minha vida. Tem gente que acha que pode viver sem igreja, sem estar na igreja, sem comungar, não no sentido, bom, você sabe, não no sentido que você talvez tenha aprendido lá na infância, quando você ainda não conhecia Jesus, mas no sentido de comungar, no sentido de vivenciar uma relação pessoal com Jesus. Então, você pode imaginar você sendo parte de um corpo, sem estar no corpo? Isso é coisa de doido. Eu sou igreja na minha casa. Eu estou em casa, estou bem, eu ligo a televisão e vou ouvir um programa de televisão. Eu admito que quando você está doente, quando você está num local onde você não pode ir a nenhuma igreja, e em algumas circunstâncias é melhor você ouvir do que não. Mas a comunhão é quando você está junto com o povo de Deus. É quando você está na igreja da qual você faz parte. Esse corpo tem uma cabeça, não poderia deixar de ter, e essa cabeça é Cristo. O texto diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus Cristo é o cabeça para a igreja, que é o seu corpo. E o que é o corpo de Cristo? A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância.
É esse o plano de Deus para o seu corpo, é que ele seja cheio, a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Jesus quer que o corpo dele, que somos nós, sejamos a plenitude dele. Não é a nossa plenitude, é a plenitude dele. Nós temos que nos lembrar o tempo todo, não somos nós, é ele. Não, a vida não é minha, é a dele. E por isso nós precisamos estar nele, viver nele, por meio dele. Precisamos estar juntos, buscar juntos, orar juntos. Isso é igreja, isso é corpo. Depois Efésios 5:23 diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. A cabeça tem um propósito para o seu corpo, ser a plenitude dele, como nós já vimos. Eu acabei de ler o texto. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda qualquer circunstância. Depois Efésios 4:7-16 diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, ou conforme o dom de Cristo. Fala da graça que Deus concedeu a cada membro do seu corpo para realizar o seu propósito. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Não vou entrar no mérito do 8, porque não é o meu propósito. Agora o verso 9 diz: que significa ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para que Jesus voltou para os céus? Ele disse: se eu não for, o Espírito não virá. Aquele que desceu ao mesmo subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele está falando do enchimento do Espírito, do derramamento do Espírito. Ele subiu aos céus e derramou do seu Espírito sobre a igreja. E ele derrama do seu Espírito sobre a igreja. E ele continua a derramar e quer derramar do seu Espírito, desde que nós queiramos ser cheios dele. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós precisamos orar por pastores, precisamos orar por evangelistas. Eu sinto que há uma escassez de vocação pastoral. Vamos orar por isso, com o fim de porque quem separa é o Senhor, quem vocaciona é o Senhor. Na realidade, as células, todo líder de célula é um pastor. Agora, ele não é pastor porque se torna líder de célula. É pastor quando ele tem o entendimento que é ser pastor. Quando ele leva a sério o pastoreio das suas ovelhas. Quando ele realmente está interessado no bem-estar das suas ovelhas. E ele zela por elas. E ele ora por elas. Esse aí é o pastor das ovelhas. Então ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então ele separou esses ministérios que são aqui mencionados para edificar o corpo de Cristo. Agora o propósito dele no verso 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então Deus quer usar esses ministérios para edificar o corpo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento de Cristo, para que cheguemos à estatura, à plenitude dele. Como é que isso vai acontecer? Se as pessoas não veem como importante estar reunidos com o corpo de Cristo. Hoje eu vou, mas hoje eu não vou não.
estou cansado. Aqui é o seu descanso, aqui é o seu refrigério, aqui é o seu renovo. Se você não estiver ligado e voltado para onde o Senhor opera, onde o Senhor age, você não vai receber nada. Pode estar onde você estiver. Para isso que a igreja existe. Não fui eu que inventei a igreja, não fui eu que idealizei isso. Isso é plano de Deus em Cristo Jesus. Ele que estabeleceu. Ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que nós sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. É aquilo que atrai mais, é aquilo que chama mais atenção. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Surgiu uma coisa nova ali, estamos lá. Surgiu ali, em outro lugar. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça. Não há crescimento fora da cabeça. E a cabeça age e opera no seu corpo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É preciso que nós entendamos que eu não sou o que você é, você não é o que eu sou, nenhum de nós é o que o outro é, cada um de nós tem uma função, tem um chamado, tem um ministério a desempenhar. E se todos nós desempenharmos com zelo, com cuidado, com dedicação, com fidelidade, com responsabilidade o nosso ministério, então o corpo de Cristo é edificado, o corpo de Cristo cresce. O texto diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, de todas as partes, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então eu faço a minha função, você faz a sua. Eu não sou bom naquilo que você faz, você não é bom naquilo que eu faço, e assim cada um tem um ministério. Vamos fazer o que Deus nos chamou a fazer e fazer bem feito. Para o corpo funcionar como corpo, cada um deve estar cônscio, então, de que tem uma cabeça a quem deve obediência. Deve estar ajustado, cada membro um ao outro, unido pelo auxílio uns dos outros. O propósito é crescer, edificar-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um faz a sua parte. Igreja, bom, para tanto, os membros do corpo precisam estar conscientes de que fazem parte de um corpo. Igreja não é casa da mãe Joana, não. Casa da mãe Joana, vai lá na internet, foi lá que eu fui, porque o termo é muito conhecido, né? Casa da mãe Joana é uma expressão de língua portuguesa que significa um lugar ou situação onde vale tudo, sem ordem, onde predomina a confusão, a balbúrdia e a desorganização. Sua origem remonta ao século XIV. Na realidade, a figura é Jula. Eu não gostaria nem de dizer, mas Casa da Mãe Joana é uma referência ao prostíbulo. As pessoas entram quando querem, saem quando querem, entram e saem, e como se fosse a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer, vai quando quer, se quer vai, se não quer não vai, e não tem nenhum compromisso com ninguém, nem com nada, nem com nenhuma coisa. Igreja não é casa da mãe Joana. Então nós temos que ter consciência de que nós estamos servindo a um Deus vivo e esse corpo tem uma cabeça e a cabeça é Cristo. Não é pastor não, o pastor é membro do corpo. A cabeça age por meio dos membros do seu corpo. Aqui, voltamos àquele texto que eu disse que voltaria. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
E o verso 19 também lhes diz que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aí a importância de andar juntos, aí a importância de concordarmos e caminharmos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Não podemos chegar a lugar nenhum se não houver unidade, se houver dispersão, se houver interesses que não sejam de todos. Você tem que entender que eu e você não temos ministérios mais importantes do que o outro. Existe um corpo, e no corpo todos os ministérios no corpo todos os membros do corpo são importantes. Um não pode viver sem o outro, e na igreja não existe ministério mais importante do que o outro. Todos são importantes. Temos que ter esse entendimento, e não podemos cuidar só do nosso ministério. O seu ministério sem os demais não é nada. Temos que entender isso. Não existe ministério isolado, existe um corpo. Nós somos um corpo, devemos viver como corpo e buscar o interesse do corpo, não interesses próprios nem pessoais, mas o interesse do corpo. É isso que é igreja. Por isso que o funcionamento da igreja como um corpo requer unidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Se nós vivermos em unidade, se caminharmos no mesmo propósito, houver o mesmo empenho, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, um só coração, uma só alma, Deus vai acrescentando, dia após dia, os que vão sendo salvos. A vida do Senhor vai transbordar. A unidade espiritual, vou para o fim. A unidade espiritual foi feita por Jesus por meio do seu Espírito. Jesus disse: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Para que eu e você fôssemos um, nós temos o mesmo Espírito. Não é o meu, não é o seu, é o Espírito de Deus. É Ele que nos faz um. Ele diz: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Agora, a unidade deve ser conservada pelo vínculo da paz. Temos que ter paz uns com os outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. A unidade já foi feita, mas ela tem que ser preservada, tem que ser cultivada pelo vínculo da paz. E a unidade deve ser conservada pela reunião de todos os membros do corpo de Cristo. Hebreus 10, 24, 25 diz que consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. É um ajudando o outro, é um incentivando o outro, é um encorajando o outro. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximou de Deus. Então, nós não devemos deixar de nos reunir, quer aqui, quer em cada casa onde nos reunimos como célula. É a igreja do Senhor Jesus ali representada. Aqui é a igreja do Senhor Jesus representada. Concluindo, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos que vivem por meio dele. Jesus é a pedra angular. Vai passar outro? Então está isso mesmo. Jesus é a pedra angular, a pedra viva. Nós somos pedras que vivem por meio dele. Jesus é a cabeça do seu corpo e nós somos membros do seu corpo. É por isso que Jesus disse
Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali estou no meio deles. Não é por acaso que eu sempre peço que vocês orem em duplas. É preciso que haja concordância. Quando ora, eu tenho que estar antenado no que o outro está orando, para dizer amém e concordar com ele. Jesus age por meio dos membros do seu corpo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por isso, deixar de nos reunirmos como igreja, quer no templo, quer nas casas, é jogar no ralo a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus. O próximo boletim de oração, quando nós formos orar pelas células, você vai ver o primeiro tópico. É que Deus nos dê a consciência da presença de Jesus em cada reunião. Você não vai a um encontro de amigos, você vai ao encontro do Senhor. Você não vai lá para encontrar com A, B ou C. Jesus vai estar lá. Ele disse que estaria. E você deve ir pedindo que Ele se manifeste lá de maneira viva e poderosa na pessoa dos membros do seu corpo. Porque é através deles que Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar através dos membros do seu corpo. Então nós temos que vir para a igreja na expectativa de ver o Senhor agindo, operando, falando, manifestando o seu poder. E também quando nos reunimos numa célula, se nós não viermos com essa expectativa, nós não estamos buscando realmente o Senhor, estamos buscando tudo. Eu vou lá porque é fulano que dirige, porque lá tem isso, lá não. Olha, você está tendo a motivação errada. Vá buscando o Senhor, vá para encontrar-se com o Senhor, ore pelo encontro de células, ore pelos cultos, para que os cultos sejam manifestações visíveis e poderosas do Senhor Jesus. Não é do homem, é do Senhor Jesus. É isso que eu quero, é isso que o Senhor quer de nós como igreja. Ele tem que ser glorificado, é Ele que tem que aparecer, é Ele a quem devemos buscar, devemos nos reunir na expectativa de vê-lo, de encontrá-lo. Se você se prepara para estar aqui, se você ora, se você busca o Senhor, você vai vê-lo aqui. Agora, se você vem aqui como vem, de qualquer maneira, você vai sair e entrar da mesma maneira, porque você não buscou a pessoa certa. Você buscou outras coisas. Eu gosto da música, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Está tudo errado. Busque o Senhor, você vai vê-lo em muitas pessoas, em muitas horas, em muitos momentos, em muitas ocasiões durante a reunião. Nós temos um privilégio enorme de estar com Jesus quando nos reunimos como igreja. Então, abra os olhos e enxergue. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.